Existem muitos mistérios que envolvem os oceanos, fenômenos que surpreendem até mesmo os cientistas. Ondas metálicas e fluorescentes, mares leitosos, um raríssimo terremoto do Oceano Atlântico e formações estranhas causadas pelas correntes marítimas. Recentemente, moradores de diferentes cidades do Uruguai observaram no céu uma formação de nebulosidade em forma tubular como um rolo avançando na atmosfera. Conhecido como nuvem de rolo, o fenômeno misterioso acontece geralmente em regiões costeiras e tem intrigado cientistas e os moradores locais. No vídeo de hoje você vai entender melhor também sobre esse fenômeno e sobre outros mistérios que envolvem os oceanos ao redor do mundo. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha, o teu comentário no final do vídeo é sempre muito bem-vindo e nos siga também na conta oficial do Instagram do Mundo Desconhecido, o link está aqui abaixo na descrição. O que são os mares leitosos? Marinheiros relatam há séculos um misterioso fenômeno que vem ao navegar por mares de onde brota uma luz fluorescente. Mas poucos a viram e só agora estão sendo descobertos os segredos do fenômeno lendário. Em uma noite em janeiro de 1864, no sudeste do Chifre da África, algo inexplicável aconteceu. Segundo um registro do então capitão do navio Alabama, foi possível ver ao redor um brilho fraco, como se houvesse uma iluminação distante, enquanto acima o céu estava escuro e assustador. A água que antes era azul profunda se transformou numa enorme mancha de água tão branca, brilhante e sobrenatural. Segundo registros desta história, o capitão Semmes e sua tripulação foram algumas das poucas testemunhas na história de um fenômeno peculiar. Um brilho misterioso em mar aberto que às vezes se torna visível à noite, que agora os cientistas compreendem como mar leitoso. Apesar de ser um fenômeno incrível por muito tempo, o fenômeno dos mares leitosos não tinha nenhuma explicação plausível. Em 2019, uma tripulação de 6 marinheiros observou as águas ao sul da Indonésia, emitindo um brilho curioso. A luminosidade era tão forte que eles conseguiram até registrá-la com seus smartphones. Segundo relataram para a equipe da BBC, o brilho ficava mais intenso à medida que velejavam, mas de fato não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. A equipe buscou compreender melhor aquele evento e então encontrou um relatório de Steve Miller, especialista em observação da Terra, da Colorado State University, que havia visto o mesmo evento de brilho na costa de Java, no Oceano Pacífico, mas por meio de um satélite. Por meio de relatório, tinham a primeira confirmação visual de que nossa nova geração de sensores de satélite poderia detectar mares leitosos de forma autônoma. Era a confirmação que os satélites poderiam não apenas detectar o fenômeno e estudá-lo, mas também orientar os navios de pesquisa a entrar nos mares leitosos e aprender muito mais sobre eles. Mas não apenas isso. Segundo o biólogo marinho Kenneth Nilsson, que há muito tempo também estuda o fenômeno, identificou outro detalhe importante antes de verificar o evento ao sul de Java. Percebeu que havia uma enorme proliferação de algas naquela área. O pesquisador descobriu que o fenômeno poderia ser causado de fato por bactérias oceânicas bioluminescentes que se alimentam de algas já sem vida. E o brilho é causado propositalmente para atrair peixes à noite para devorá-los. O efeito cinematográfico é causado pelo fato de que há centenas de trilhões de partículas, todas brilhando ao mesmo tempo, mescladas com a água e conferindo essa aparência de brilho uniforme. Portanto, para o cientista, essa seria a explicação para o processo de formação de um mar leitoso. Mas ainda há incógnitas para serem resolvidas. Infelizmente, não houve muitas observações de natureza científica desse fenômeno. Foram muitas histórias de marinheiros ao longo dos séculos, em rotas comerciais, principalmente do Oceano Índico. Além disso, o fenômeno não é comum de ser visto em nível mundial. Talvez ele aconteça de 1 a 2 vezes por ano e ainda há muito a ser compreendido sobre a formação dos mares leitosos. Ondas metálicas e fluorescentes. Semelhante aos mares leitosos, um outro fenômeno que tem sido observado em vários lugares do mundo é tão impressionante quanto. Um fenômeno natural conhecido como maré vermelha iluminou as praias do sul da Califórnia no último ano.
Apesar do nome, o que se viu na costa oeste dos Estados Unidos foram ondas tingidas com uma coloração azul metalizada. O mesmo fenômeno misterioso também foi visto e registrado na praia de Brisbane, na Austrália. Segundo especialistas, isso acontece quando há uma forte concentração de algas do tipo dinoflagelados, que irradiam um brilho azulado ao serem agitados pelo movimento das ondas, que é chamado então de bioluminescência. De fato, essa não é a primeira vez que a região recebe a visita destes seres vivos. Em 2018, os moradores de San Diego conseguiram registrar por noites seguidas a presença destas algas. Segundo o Instituto Scripps de Oceanografia da Califórnia, as marés vermelhas são imprevisíveis e não há como estimar a duração desse fenômeno. Episódios anteriores duraram períodos variados de uma semana a um mês ou até mesmo mais. As algas que compõem esse fenômeno não estão na lista de mais tóxicas. No entanto, os cientistas alertam que algumas pessoas podem ser sensíveis a elas e sugerem que mantenham distância desses organismos. Raríssimo terremoto bumerangue. Um grupo de cientistas detectou um fenômeno poderoso incomum nas profundezas do oceano. Este é um tipo raro de terremoto em que o movimento de ruptura se estende ao longo do fundo do oceano, mas depois gira na direção do ponto de ruptura e retorna em maior velocidade. É por isso que os autores da descoberta chamam o fenômeno de terremoto bumerangue. Mas como ocorreu esse terremoto e o que de fato ele poderia causar se acontecesse na superfície? Sabemos que os terremotos ocorrem quando duas placas tectônicas colidem ou se atritam numa falha e causam uma ruptura no solo. A força, a duração e a extensão dessa ruptura é o que determina o tremor que fica na superfície e que pode causar estragos em cidades ou até mesmo a formação de tsunamis. Segundo pesquisadores do Departamento de Ciências da Terra do Imperial College London, o efeito bumerangue pode estar relacionado a uma primeira fase de ruptura que foi crucial para causar uma segunda fase de deslizamento rápido nos oceanos. Para os pesquisadores, terremotos bumerangues também podem acontecer na superfície, o que pode afetar drasticamente a quantidade de tremores. Ainda se sabe muito pouco a respeito desse fenômeno, por isso que até o momento não foram levados em consideração a análise dos riscos ou ameaças que eles podem representar de fato. Portanto, estudar terremotos bumerangue pode ser muito útil para melhorar as previsões do impacto que este fenômeno pode vir a causar às cidades no futuro. Grande nuvem de rolo. Uma rara formação de nuvens, semelhante a um tipo de túnel no céu, surpreendeu os moradores da praia de Las Olas, em Maldonado, no Uruguai. A imagem impressionou tanto os cientistas que ganhou destaque até mesmo no site da NASA, Agência Espacial Americana. Segundo o jornal britânico Daily Mail, uma nuvem rolo é uma formação de nuvem baixa, horizontal e em forma de tubo. Existem dois tipos de nuvem deste tipo, as nuvens de rolo e as nuvens de prateleira. Nuvens de prateleira são normalmente encontradas ao longo da borda de uma tempestade. Já as nuvens do tipo rolo podem às vezes se formar antes da nuvem de prateleira. Ela pode ainda se desprender da estrutura à medida que a tempestade perde intensidade e continua avançando, o que faz com que ela pareça estar rolando pelo céu. Os astrônomos Robert Nemiroff e Jerry Bonnell também explicaram que essas nuvens podem se formar perto de frentes frias. Eles explicaram que uma tempestade umidifica o ar quente e o faz subir próximo à frente fria, criando os túneis no céu. De fato, as nuvens do tipo rolo são normalmente encontradas ao longo de regiões costeiras, resultantes de uma brisa marítima ou uma frente fria, mas também podem se formar sobre a terra. Os fenômenos que podem acontecer nas costas marítimas ou no meio dos oceanos são realmente impressionantes, não é mesmo? Quais desses fenômenos mais te surpreenderam? Não esquece de deixar a tua opinião aqui nos comentários, hein? Ela é muito importante pra gente. Se você gostou deste vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, metralha aqui o teu like e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.